Paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Estamos vivendo em tempos difíceis, tempos trabalhosos. Como disse o apóstolo Paulo a Timóteo, que haveria um tempo que os homens seriam amantes de si mesmos, que os filhos seriam desobedientes a pais e mães. Eu estava hoje meditando em alguns textos da palavra de Deus. Tem profetas que estão no Velho Testamento e que eles profetizaram para o tempo deles, mas parece que eles estão vivendo, é como se eles vivessem hoje e estivessem profetizando para o dia de hoje. Vou dar um exemplo de Oséias capítulo 4, a partir do versículo 1. Oséias diz: Deus tem uma contenda com os moradores desta terra, porque só prevalece o perjurar, o mentir, o enganar, o adulterar, e há homicídio sobre homicídio. E é o que nós vivemos hoje, né? Hoje, se você vai assistir um jornal, só fala em morte, em homicídio, em tragédia. Se você compra um jornal desse de papel, se você torcer, sai sangue. Então, nós vemos um profeta que está profetizando para o povo de Judá, mas uma palavra que serve para os dias atuais. Deus tem uma contenda com os habitantes desta terra. O profeta Jeremias, ele também profetiza dizendo: terra, 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 ouve a palavra do Senhor. Tanto o profeta Oséias, quando ele declara que Deus tem uma contenda com os habitantes dessa terra, quando ele fala desta terra, apesar de ele estar profetizando para a nação de Judá, a palavra terra eu entendo que é para as nações ou para todo o globo terrestre. Ao mesmo tempo, quando fala para a lava terra, está falando para o homem, né? Quando Jeremias diz terra, 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 ouve a palavra do Senhor, ele está falando para o homem. Nós somos feitos do pó, de um dia para o pó nós tornaremos, e a alma ela tem uma eternidade a seguir. Então essa eternidade quem escolhe não é Deus e nem o diabo, quem escolhe a eternidade é você. Deus não manda ninguém para o céu e nem para o inferno, vai para o céu quem quer, vai para o inferno quem quer. Se a pessoa serve a Deus e escolhe a eternidade com Deus, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, 17, 18, com o som da trombeta, com a voz do arcanjo, aqueles que morreram em Cristo irão ressuscitar primeiro, e depois os vivos receberão corpo glorificado para voar ao encontro do Senhor ou estar junto com o Senhor. Mas aquele que escolhe a eternidade com Deus, o corpo vai para o pó, a alma vai para o paraíso. Como Jesus disse para o ladrão disse: olha, estarás comigo. O ladrão disse: lembra de mim quando entrar no teu reino. E Jesus disse: hoje você vai estar comigo no meu paraíso. Então o ladrão da cruz está enterrado até hoje, esperando o dia do arrebatamento. Mas aqueles que morrem sem Deus, a alma dele vai para o inferno e o corpo também vai para a sepultura. A diferença da ressurreição é que os que morrem em Cristo ressuscitarão, corpo, alma e espírito, para estar com o Senhor. Os ímpios também, aqueles que não querem nada com Deus, rejeitam a Deus, eles também irão ressuscitar e vão passar a eternidade em corpo, alma e espírito no lago de fogo. Todo aquele que não tem o nome escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo. Nós estamos vivendo uma época de cumprimento da palavra de Deus. Alguns textos que eu sempre uso na igreja, por onde eu passo, me chamam muita atenção. Daniel capítulo 12, versículo 4. Daniel profetiza dizendo que nos últimos dias a ciência não ia ser somada, a ciência ia ser multiplicada. Hoje nós vemos carros, aviões,
navios feitos de aço, de ferro, pairando por cima das águas, submarinos no fundo do mar, a tecnologia da internet, que você, através de um aparelho celular, você vê a pessoa e ela te vê, podendo estar em qualquer lugar do mundo. As imagens via satélites, né? Quando dá um terremoto em um país longe, a pessoa assiste ao vivo as imagens de guerras, de tragédias, são jogadas por satélites lançados na sua casa. Dentro de casa mesmo nós temos muitas coisas, né? Nós vemos a própria televisão, que antigamente era válvula, preto e branco, algumas movidas a suco, para ter uma boa imagem, as pessoas enchiam às vezes a antena de bombril. Hoje a televisão é um computador, né? Um verdadeiro computador, as Smart TV ligada à internet. Sabe, nós somos a igreja do arrebatamento e era para ser a igreja que mais deveria orar, deveria mais buscar, mais ler a Bíblia, mais se dedicar às coisas de Deus. E nós estamos vivendo um tempo de frieza espiritual. As igrejas estão cheias de pessoas vazias. De cada 10 pessoas que procuram ir à igreja ou ao culto, elas não vão por causa de Deus, ou não vão para cultuar, elas vão porque querem buscar algum milagre da parte de Deus. Jesus, ele disse uma linda palavra: buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas as outras coisas, ou demais coisas, vos será acrescentada. E as pessoas se esquecem dessa palavra. Nós estamos vivendo uma época do cumprimento de Mateus capítulo 25, quando Jesus fala de 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes. Ele não está falando de quem está fora do Evangelho, ele está falando de quem está dentro do Evangelho. Porque todas as 10 esperavam a volta do noivo, do esposo. E 5 tinham azeite, ainda tinha de reserva, e as outras não. Mas todas elas adormeceram. Esse adormecer aí, pode ter certeza que se fala da frieza espiritual dos últimos dias. Hoje os cultos de oração, você conta no dedo quem é que vai num culto de oração. Culto de ensinamento da palavra de Deus. Você conta no dedo hoje quem é que vai num culto, né, de ensinamento. As pessoas não têm interesse. Quando tem festa na igreja, a igreja lota. Quando tem um pregador de renome ou um cantor de renome, a igreja lota. Quando se fala que vai ter um profeta que é muito usado, a igreja lota. E essas são as prioridades daqueles que dizem ser cristão. E eu resolvi fazer esse vídeo para estar passando para você, porque para quem lê a Bíblia, Mateus capítulo 24 está se cumprindo. Jesus disse que nos últimos dias ia haver guerras, rumores de guerras, pai contra filho, irmão contra irmão, nação contra nação. E ele fala sobre os terremotos. São quase 3.000 terremotos até o dia de hoje, né, no mundo. E quando dá um terremoto, morre muita gente, tem aquele desastre, e as pessoas acham normal. Na realidade, hoje, tudo as pessoas acham normal, porque as pessoas se acostumaram com a violência, as pessoas se acostumaram com as tragédias, e as pessoas se acostumaram com tanta coisa. Eu estou vendo aí nas reportagens sobre Manaus, o Amazonas. Todos os países do mundo conhecem o Amazonas como o pulmão do mundo. Qualquer outro estado do Brasil poderia ter a falta de oxigênio e o aumento da Covid. Mas logo aonde que foi ter esta falta de oxigênio? No pulmão do Amazonas, onde se diz ter muito oxigênio.
Aí começa os governantes, um acusar os outros, as autoridades uns acusar os outros, mas ninguém para pensar que isso é o dedo de Deus, é a mão de Deus. Em vez de trocarem as acusações, a igreja deveria se ajuntar, orar, buscar, se humilhar, invocar o nome do Senhor. E tantas coisas têm ocorrido e coisas piores ainda estão para acontecer. E as pessoas estão dormindo no sono da indolência, sabe? Nos cultos, no momento de louvor, quantos que vão à igreja? Não, tem pessoas que às vezes até moram perto da igreja e sabe que o culto começa às 7h30 e chega às 8 horas. Sabe que começa às 7 horas, chega às 7h40. Estão dentro de casa. Então, quantos cristãos que poderiam chegar na igreja meia hora antes do culto, né? Para toda a igreja estar orando em favor do culto, em favor da nação, em favor das famílias. Quantas famílias, irmãos, o aumento do divórcio, como o divórcio aumentou, quantas famílias destruídas. Orar para Deus, trabalhar sobre a nossa nação, em toda oração decretar que o Brasil é do Senhor Jesus Cristo, não importa quem seja o presidente, a nação é do Senhor Jesus Cristo. Orar por um grande avivamento, orar para que o povo acordar. Mas as pessoas estão mais preocupadas com o seu ganha-pão, com o seu dia a dia, sabe? Eu conheço pessoas que se você perguntar para ela por que ela não vai ao culto, é porque eu estou muito cansado, estou trabalhando muito. Aí outros, não estou indo porque eu estou triste, estou preocupado, porque estou desempregado. E você vai entender as pessoas, irmãos. Então, servir a Deus é ser grato, servir a Deus é ter convicção da salvação, servir a Deus é priorizar as coisas de Deus, é ter uma vida de intimidade, uma vida de comunhão. Estamos vivendo as guerras, os rumores de guerra, as pestilências, os conflitos. E quando a palavra de Deus fala, né, que haverá pestes, pode ter certeza que esse vírus é uma das pestes. Parou, não foi um país, não foi uma cidade, um estado. É um vírus que parou todas as nações. Isso é um grande sinal da vinda de Cristo e do arrebatamento. Ah, mas por que Deus permitiu tanta gente morrer? Irmãos, bem-aventurado é aqueles que mesmo com Covid morreu, mas partiu em Cristo e está melhor do que nós. Agora, aqueles que morreram sem Jesus, a culpa não é de Deus. A palavra tem que se cumprir. Então a gente tem que estar preparado para a morte. Sabe, daqui da minha casa dá para ver o cemitério de Maruípe. Está lá embaixo o cemitério de Maruípe. Ali tem pessoas ricas, pobres, analfabetos, inteligentes, egoístas, ateus, pessoas que se diziam ser cristão. Tem muita pessoa que se desviou, se afastou do evangelho e morreu talvez sem salvação, porque não teve tempo de se consertar. E é triste, irmãos, é triste. Eu fico olhando, eu conheço tantas pessoas que foi tanto usado por Deus e hoje voltou. É o que o apóstolo Pedro escreveu. Se eu não me engano, lá em 2 Pedro, ele escreve lá dizendo que aquele que ouve a palavra, ele ouviu a palavra, e de repente ele abandona tudo e volta a praticar as mesmas coisas que praticava antes. O apóstolo Pedro fala que ele é como um cão que volta ao vômito, é como um porco que foi lavado, limpo, e depois volta à lama. Pedro está falando de uma pessoa que esteve dentro da igreja, às vezes pregou, cantou, revelou, fez, aconteceu, mas a natureza dele nunca foi de ovelha, a natureza é de cão. Ele nunca deu oportunidade para Deus mudar a natureza dele, botar uma natureza de ovelha, né? Aí a natureza é de cão. O cão, ele passa mal, sente dor, aí ele vomita, coloca para fora aquilo que está fazendo ele passar mal. Aí tudo aquilo que fez ele passa mal, ele vai lá e come de novo.
assim é aquele que se afasta de Deus, né? Que volta a praticar os velhos pecados, as velhas coisas. O porco é do mesmo jeito. Você pode pegar um porco, dar banho, passar perfume, passar shampoo, solta ele. Primeira coisa que ele vai correr é para a lama. Porque o porco nunca deixa de ser porco, o cachorro nunca deixa de ser cachorro. Então nós temos que pedir a Deus para mudar a nossa natureza humana e colocar em nós uma natureza de ovelha. Que nós possamos verdadeiramente nascer de novo através da palavra de Deus. Então, irmãos, Daniel profetizou que a ciência ia ser multiplicada. Jeremias declara: a terra, ouve a palavra do Senhor. Homem, ouve a palavra do Senhor. Nações, ouve a palavra do Senhor. Oséias declara: Deus tem uma contenda com os habitantes da terra, porque continua as mentiras, os adultérios, continua os roubos, né? Deus tem uma contenda com os habitantes dessa terra, porque só prevalece o perjurar, o mentir, o enganar, o matar, o furtar, e é homicídio sobre homicídio. É como se estava falando para o dia de hoje. Capítulo 2, versículo 40 de Atos dos Apóstolos. Olha, irmãos, há 2021 anos atrás, o apóstolo Pedro falando para aquelas pessoas: salvai-vos desta geração perversa. Deus fala para você: cuidado com as tuas amizades, cuidado com quem você anda, cuidado com o que você ouve, cuidado com o que você faz. Salvai-vos dessa geração perversa. Deus está falando com você. Se você ora meia hora, anda com quem ora 2. Se você só lê uma página da Bíblia no dia, anda com quem lê 2, 3 páginas. Se você vai no culto uma vez por semana, ou talvez uma vez no mês, vá para os cultos com quem vai participar de todos os cultos. Ter uma vida ativa na presença de Deus. Você pode ter emprego, pode ter carro, você pode o que ter for. A Bíblia diz de que adianta ganhar o mundo, mas perder a sua alma. E quando você troca as coisas de Deus pelas coisas que você acha que está te agradando e é benefício para você, você está quebrando sua cara. Você está errando. Não se deve dar as costas para Deus. Não se deve abandonar a obra de Deus ou as coisas de Deus. Então, nós estamos vivendo em tempo de ciência multiplicada, frieza espiritual, desânimo, né? Nós estamos vivendo uma época que as pessoas ouvem a palavra, mas não guardam no ouvido, deixam entrar no ouvido e sair no outro. Jesus, ele falou que todo aquele que ouve a palavra e guarda é como aquele homem que construiu uma casa em cima de uma pedra, em cima de uma rocha. Aquele que constrói na areia é aquele que ouve e não pratica. Aquele que não tem uma vida de oração, de devoção, de comunhão. Aquele que não tem interesse pela casa de Deus, pelos cultos, pela oração. Não tem interesse por nada. Constrói a casa na areia. Toda a tempestade que vem leva a casa dele embora. É como nós vemos nos jornais. Vem a água, leva a casa, porque constrói em cima, né, de ribeiro, perto de rio, até mesmo de valão. Aí a água vem, leva tudo embora. Aí a pessoa não tem onde construir, vai construir no mesmo lugar. Mas aquele que constrói a casa na rocha, sopra o vento dessas águas e a casa permanece no mesmo lugar. Eu louvo a Deus que tem pessoas aí que tem 15, 20, 30 anos, até mais servindo a Deus. Já passou por lutas, provações, adversidades, enfrentou terríveis tempestades. Mas a fé foi inabalável, permaneceu na presença de Deus. Sabe, para os crentes que estavam sofrendo perseguição na época de Pedro, os cristãos eram levados para as arenas, ser comidos pelos leões, ser queimados vivos, decapitados em praça pública. 1 Pedro 4,12, Pedro diz: amados, não estranheis a ardente prova que adivinha sobre vós, como se fosse para vos tentar, como se alguma coisa estranha vos estivesse acontecendo. Mas alegrai-vos no fato de seres participante das aflições de Cristo. Então se apegue em Deus, se apegue em Cristo. E se você está fraco de fé, ore a Deus, porque a fé é um dom de Deus, né? Volte a caminhar, volte a buscar,
Você que é obreiro e está me ouvindo, você encostou suas ferramentas, Mateus capítulo 25, versículo 14, Deus ele vai cobrar os talentos. A cada um que receber um talento vai ser cobrado, tá? Para você que está enterrando talento, está escondendo talento, Deus vai cobrar de você, vai cobrar caro, tá? Então, no nome de Jesus Cristo, se apegue à palavra de Deus, volte ao primeiro amor, reata as suas alianças com Deus, faça a propósito de caminhar, e dependendo de cansaço, de chuva, de sol, de luta, de provação, de perseguição, que Deus seja sua justiça, que Deus seja sua vitória. No nome de Jesus Cristo, guarda essa palavra no teu coração, porque vai chegar o dia, e está perto, ele vai voltar para buscar a sua igreja, e você vai ouvir da boca dele: vinde bendito do meu Pai, possuir o que está preparado para você desde a fundação do mundo. Entra para o gozo, entra para a alegria do teu Senhor. Apocalipse 21:4. Nesse dia ele vai dizer: eu vou enxugar tuas lágrimas. Quer dizer, ele enxugará as tuas lágrimas. Porque para o lugar que você vai, para o lugar que nós vamos servindo a Deus, não haverá mais tristeza, não haverá mais dor, não haverá depressão, não haverá angústia, não haverá cemitério, não haverá hospital, não haverá guerras. Não tem motivo no céu, você não vai chorar. Não vai chorar nem de alegria nem de tristeza. O enxugar todas as lágrimas é dizer: estou te dando uma nova vida, um novo nome, um novo céu e uma nova terra. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Que esta palavra possa ter tocado ao teu coração. Se sentir de Deus, compartilhe, repasse para o outro esta mensagem no nome de Jesus. Pastor Isaías Keff, um beijo no coração de todos.